Começar então, vamos orar antes de começar, agradecendo a Deus esse privilégio de estarmos aqui essa manhã de domingo para juntos a gente estudar um pouquinho da palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela vida, obrigado pelo ar que respiramos. Queremos te agradecer por cada pessoa que se encontra aqui nessa manhã, obrigado. Queremos te pedir mais uma vez, Senhor, nos ajude a estudar a tua palavra. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Estou tirando a irmã Sandra, ninguém tem revista no irmão, né? Ninguém tem. Tá. Caso vocês queiram, vocês podem pedir a Carol da secretaria que ela imprime para você durante a semana. Só chegar na janelinha por fora ali, Carol, imprime para mim a revista DVD, que ela imprime, tá bom? Então a gente está estudando uma revista que a edição dela é especial. Ela foi criada para a gente estudar nesse contexto que nós estamos vivendo de pandemia. Uma edição limitada, uma edição especial, certo? E onde vários pastores escreveram, cada um um domingo, cada um uma lição. Então hoje especial, lição 8, o pastor Hudson Galdino da Segunda Igreja Batista Cabo Frio. A gente vai estudar a lição que ele escreveu. E o tema da lição é espiritualidade saudável. Em tempos de pandemia, um contexto apropriado. Espiritualidade saudável. Será que a nossa vida, a gente ouve muito falar de vida espiritual, vida material, vida sentimental, vida financeira, até parece que a gente é gato, né? É um monte de vida. A gente faz essa separação, mas na verdade é uma coisa só, né? A gente faz essa separação para tentar ajudar na nossa compreensão de que área específica nós estamos tratando. Mas na verdade tudo vai englobar a nossa vida. Então, vida espiritual, que é o contexto da lição de hoje, ela vai trabalhar essa ideia onde a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus precisa estar saudável em um contexto doente, contexto de pandemia, beleza? Se vocês quiserem falar, só vocês levantarem a mãozinha aí que a gente dá a oportunidade para vocês falar, beleza? Então vamos desmiuçar um pouquinho o tema. Saudável, todo mundo sabe que é uma coisa saudável, né? Saudável é uma coisa boa, uma coisa sã, uma coisa que está caminhando bem. Quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente vai entrar, que não é o assunto da lição, mas eu vou falar só para a gente ter só para a gente lembrar, a gente vai falar de que a nossa formação, a formação do homem, ela é composta pela parte material, que é o nosso corpo, certo? E uma parte espiritual, digamos assim, que em alguns pensamentos, algumas linhas teológicas, são a alma e o espírito, e em outros pensamentos teológicos, constitui-se da alma. Então, para alguns, nós temos o corpo e a alma, e para outros, nós temos o corpo, a alma e o espírito. Os famosos tricotomistas e os dicotomistas. Mas, como eu falei, isso não é o nosso assunto. O nosso assunto é nós sabermos de que nós temos essa formação. Isso não vai mudar muita coisa na sua construção teológica, a menos que você vai debater, mas isso não vai mudar muita coisa. Ou seja, o corpo, o espírito, ou a alma e o espírito serão a mesma coisa, mas o importante é a gente ressalvar que existe essa formação. Eu sou formado corpo material, alma, espírito ou entendimento de sua alma. Isso que é importante a gente ressaltar. Então, quando eu falo em espiritualidade, eu estou pensando na alma, no espírito, estou pensando nisso, certo? A alma a gente vai entender, para quem entende que existem essas duas formações, a alma a gente vai entender que é a base da razão, as emoções, a personalidade, ela reside na alma. E o espírito?
ligado às questões espirituais. Mas como eu já disse, a gente não vai se prender nisso, só é importante comentar isso baseado no tema de espiritualidade saudável. E o pastor Hudson utilizou o texto lá de 2 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 18, que eu vou ler aqui na minha versão aqui para os irmãos. Acompanhe aí, por favor. O capítulo 3, verso 8 a 18, Pedro vai tratar sobre assuntos relacionados à volta de Cristo, à volta de Jesus. Volta de Jesus, bom dia, gente. A volta de Jesus Cristo. E por que Pedro vai tratar? Só estou dando um parecer que precisamos, quando a gente lê, já ajudar a entender. E por que Pedro vai tratar sobre isso? Porque Pedro está enfrentando um problema seríssimo naquela região, naquela igreja, onde falsos mestres estavam influenciando as pessoas da igreja sobre vários assuntos, e um deles específicos era colocando em xeque, colocando em dúvida, colocando em questão a volta de Cristo. E um dos argumentos era: olha, eu ouço essa história de que Jesus vai voltar há tempo e nada aconteceu, nada mudou. Então isso começava a criar nas pessoas da igreja, as pessoas que ouviam isso, uma dúvida. E isso afetava a vida espiritual dessas pessoas, levando essas pessoas a se questionarem: poxa, eu estou fazendo a coisa certa? Estou fazendo a coisa errada? Esse tal de Jesus aí que estão falando que vai voltar, já se passaram vários anos, várias gerações e nada acontece. Então isso começou a criar certos problemas para aquelas pessoas, porque essas dúvidas levavam a pôr em xeque, a pôr em questão os ensinamentos que os próprios apóstolos ministravam para aquelas pessoas. Então Pedro vai escrever a segunda carta combatendo isso. Então a gente precisa ler a segunda carta entendendo que Pedro está direcionando o seu ensinamento para um público que está, digamos, em dúvida, que está meio que perdido, que está meio que sem saber o que acreditar. Essa é a questão. Então a gente precisa ler com esse foco. Quando eu leio com esse foco, me ajuda a entender melhor algumas coisas. Então, começa no versículo 8. Eu estou em 2 Pedro 3, começa no versículo 8. Mas vamos ler, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Vamos ler do início, do capítulo 3, do versículo 1 até o 18. Eu vou ler para poder acelerar, mas só para a gente se contextualizar. 2 Pedro 3, verso 1 em diante. Pedro falando àqueles irmãos: amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Escarnecedores que são os falsos profetas, pessoas que falavam as mentiras. 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está vendo? Que eu falei já anteriormente. Eles colocavam em dúvida. 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foram tiradas da água e do meio da água subsiste. 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A partir daqui começa o versículo básico da lição de hoje.
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. 14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro dizendo que há pontos difíceis de entender nos relatos de Paulo, que os indultos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Está vendo? Torcem, mudam, invertem o sentido. 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, o 17 e 18, irmãos, preste atenção, é o resumo da segunda carta de Pedro. Vós, portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então esse é o texto básico e esse foi o contexto que eu falei para vocês antes de ler o texto que estava acontecendo na vida de Paulo. Agora a gente vai para a lição. A introdução, pena que nem todo mundo tem acesso ao papel, né? A lição. Mas a introdução ele vai trabalhar essa ideia. O pastor Hudson vai contar uma história, uma ilustração, né? Eu vou ler para vocês aqui um pouquinho. Diz assim, ó: certo professor de música, querendo ensinar arte musical como princípio para a vida, reuniu os seus alunos iniciantes e num quadro branco colocou vários pontos escuros, que dizia que cada um deles deveria representar em nossa vida tristeza, pandemia, dores, lágrimas, choros, sofrimentos, perdas. Depois então começou a traçar algumas linhas, como se elas representassem o tempo de nossa vida. No final então, colocou uma clave de sol para mostrar que representava uma pauta musical e começou a cantar, abre aspas, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Dizia o professor todo entusiasmado, que as manchas escuras em nossas vidas podem ser transformadas por Deus, e assim podemos em todo tempo ter uma vida saudável, se em nossas dores for colocada uma mensagem de melodia. Aí eu até fiz aqui o que ele falou, isso aqui que ele falou, alguns pontos que representam tristezas, pandemias. Depois ele traçou algumas linhas que representam o nosso tempo de vida. Depois ele interligou essas linhas, colocou uma clave de sol. Essa aqui é a clave de sol, um formato. Isso aqui significa uma pauta musical. Isso aqui que a pessoa quando está tocando, músico, ele vai ler esses pontinhos que significam as notas de cada compasso da música. Então ele vai tocando em cima dos momentos corretos. Então ele fez uma alusão disso aqui, uma pauta musical. Nessa pauta musical está os nossos problemas, as pandemias, as dores, os sofrimentos, representados por esses pontinhos que são as notas musicais. Isso aqui vai tirar a seguinte aprendizado, a seguinte lição para a nossa vida. Mesmo em meio às pandemias, às lutas, às dificuldades, os problemas, as dores, as perdas, devemos levar a nossa vida com melodia, porque Deus nos permite passar pelas lutas, pelas dificuldades, com vitória. Mesmo que essa vitória seja perda de alguém,
mesmo que essa vitória seja o desemprego, mesmo que essa vitória seja dificuldades alcançadas, porque as dificuldades não irão nos abalar ou nos destruir ou nos matar. Da importância de passarmos por essa vida, como eu disse no finalzinho aqui, né? Uma vida saudável, uma vida espiritual saudável, se em nossas dores for colocada uma melodia. Isso é muito importante, irmãos, porque isso nos dá um refrigério, nos dá um up, nos dá um ânimo no meio das dificuldades. Temos uma canção melódica que nos anima, que nos incentiva, que nos motiva. Muito bem, essa é a introdução. O tópico 1. O que é que o pastor Hudson vai trabalhar no tópico 1? Vai trabalhar o seguinte tema. Eu vou ter que ler um pouquinho mais, já que vocês não têm a lição impressa aí. Diz assim no tópico 1, é aquela que vive, é aquela o quê? Sempre vamos ligar ao tema da lição, né? O tema da lição é espiritualidade saudável. Vida espiritual saudável. Então, para me ter uma espiritualidade saudável, uma vida espiritual saudável, tópico 1, é aquela que vive a temporalidade, sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. O versículo está aqui no texto que nós lemos. Então, vamos falar um pouquinho sobre tempo. O que é tempo? Tempo é isso que nos norteia, nos dirige, que estamos presos a ele. Nós estamos presos ao tempo. Se ficarmos parados aqui meia hora, perdemos meia hora. Não vamos recuperar essas meia horas. Estamos presos ao tempo. Se você faz um exame de sangue ou um exame de algum tipo de doença, anomalia, você espera aí 7 dias para pegar o resultado, e dependendo da gravidade do que possa ser, esses 7 dias serão tempos difíceis, tempos angustiantes, tempo onde você dá vontade de andar, mas não pode andar, né? Tempo de você ficar esperando uma resposta que você sabe que pode mudar a sua vida, seja qual for ela, tanto positiva quanto negativa, vai mudar a sua vida. Então estamos presos a esse tempo. Para a gente, 7 dias, 15 dias à espera de um exame é muito tempo, mas precisamos entender que Deus não está preso a esse tempo. Deus não está preso a esse tempo. Como o próprio versículo 8 que o autor está usando aqui nesse versículo, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos um dia. Então, assim, a gente precisa relembrar, vocês já sabem disso, mas precisa relembrar que Deus não está preso ao tempo que vai durar a pandemia. Deus não está preso a quando ela iria começar. Deus não está preso quando os cientistas irão descobrir uma vacina. Deus não está preso a quando a volta de Cristo será. Ele sabe, Deus sabe. Mas essa questão de tempo não muda os planos de Deus. O nosso muda. Como eu dei o exemplo do exame aqui, vai mudar a nossa vida. Mas para Deus, Deus não está preso ao tempo, né? Até existe lá o significado de tempo em Kairos, é o tempo de Deus, né? Esse tempo que não está preso a dias, a horas, a segundos, a minutos. O tempo de Deus. Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Esse é o tempo de Deus, né? É como se para esperar 1000 anos para Deus fosse a mesma coisa que esperar um dia. Não faz diferença para Deus, porque Deus está acima do tempo, porque Deus é eterno, Deus criou o tempo, Deus está acima dos segundos, dos milésimos, dos minutos, das horas. Deus está acima disso. Deus está aqui, o tempo está aqui. Deus controla, Deus tem nas suas mãos. O tempo não muda os planos de Deus. O tempo não altera os planos de Deus. O tempo altera o nosso plano. Nosso plano altera. Às vezes você planeja uma coisa a vida toda. E quando você alcança, você não tem mais saúde física para desfrutar daquilo que você alcançou. O tempo alterou.
os seus planos, mas para Deus não. E o nosso tempo é o chamado Cronos, né? É o tempo dos homens, esse tempo que é marcado, esse tempo que a gente precisa muitas vezes obedecer, respeitar. Então, para Deus, o tempo não faz diferença na sua condução da humanidade. Então, esse primeiro tópico vai trabalhar essa ideia. Espiritualidade saudável é aquela que vive temporalidade, sem perder o entendimento de que nos dirige não é limitado pelo tempo. Ou seja, nós somos limitados pelo tempo, mas quem nos dirige não é. Não é. Precisamos entender que para termos uma vida espiritual saudável, isso é muito importante, porque nós somos levados a questionar o tempo. Senhor, por que está demorando? Por que não criaram uma vacina ainda? Por que as igrejas não abriram? Por que esse negócio de máscara não acaba logo? Por que a vacina não chegou ainda? Nós questionamos, mas Deus não. Deus não. Aí, ele vai começar a trabalhar no tópico 1, dizendo que quando Pedro escreveu a epístola que nós lemos, os cristãos viviam a agonia de lidar com o tempo. Os cristãos, o texto que nós lemos, de 2 Pedro 3, os cristãos viviam essa agonia de tempo. Como assim agonia de tempo? Ou seja, haviam dito que Jesus iria voltar, mas passava um dia, passava 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês e nada de Jesus. Vai ser semana que vem. Passava a semana que vem, Jesus não voltava. Vai ser na outra semana, passava. Vai ser no outro mês, passava. Isso estava criando uma agonia nas pessoas, um desespero nas pessoas. Isso mudava, afetava, danificava, prejudicava a espiritualidade deles. A espiritualidade deles, que deveria ser saudável, estava doente, porque isso começava a gerar dúvidas. Então, espiritualidade saudável é aquela que vive a temporalidade, ou seja, precisamos viver a temporalidade. Não tem como a gente fugir desse tempo, não tem como. Não vou respeitar o horário, mas esse negócio de tempo aí para mim não existe mais. Como que você vai trabalhar, como que você vai pegar ônibus, como que você vai numa consulta médica, como que você vai vir no culto? Não tem como. Então a temporalidade faz parte, precisamos viver com ela. Não podemos viver como se ela não existisse. E Pedro precisava ensinar isso para aquelas pessoas, que as pessoas precisavam entender isso. E ele continua, e ele utilizou o Salmo 94, né? Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Pedro utilizou o Salmo 90, versículo 4, para poder frisar isso. Então, quando a gente lida com os propósitos de Deus, a questão de tempo é indiferente. Os propósitos de Deus, a vontade de Deus, o tempo é indiferente. Por que esse é um assunto interessante? Por mais que possa ser um pouco chato, por que é interessante? Porque isso vai nos ajudar a entender muito. Quando, por exemplo, nós pedimos alguma coisa, quando a igreja clama por alguma coisa, e talvez nos primeiros momentos não somos respondidos, nos primeiros meses, nos 6 meses, no ano, 2 anos, e começamos a criar uma expectativa. Deus ouviu? Deus não ouviu? Deus está preocupado? Deus não está preocupado? Mas passou tanto tempo. Então, essa é a ideia, é frisar isso para a gente, é mostrar que as situações, as circunstâncias da vida não devem nos fazer parar, estacionar nas preocupações deste tempo presente. Então não podemos parar, não podemos estacionar com o contexto de pandemia. Não podemos. A igreja não pode parar. Igreja não parar não significa que ela está aberta. Ela pode estar com as portas fechadas, porém não está parada. Então, a pandemia, que é o nosso contexto contemporâneo nesse momento, ela não pode nos levar a estacionarmos, não podemos perder o controle
porque Deus nunca perde o controle do tempo e de nossa vida. Deus nunca perde o controle do tempo na nossa vida. Se Ele não perde, isso que nos basta, isso que nos interessa. Vocês querem perguntar alguma coisa? Se quiser, fala aí, hein? Beleza? Tá tranquilo, tem tempo ainda. Vamos para o tópico 2 então. Esse foi o tópico 1. Tópico 2. Lembrando que o tema da lição é espiritualidade saudável. Então, espiritualidade saudável, tópico 2. Compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade. Quem pode me ajudar o que significa longanimidade? Vida longa? Mais o quê? Quem tem mais alguma ideia de longanimidade? Uma palavra até difícil de falar, né? Longanimidade. Alguém tem mais alguma ideia? Longanimidade. Paciência. Também pode ser traduzido por paciência. Também pode ser traduzida pessoa vagarosa em se irar. Longanimidade também pode ser traduzido grandeza de ânimo. Grandeza de ânimo. Vagarosidade em se irar. Paciência. A gente pode aplicar aí um pouquinho, assim, bem superficial, o significado de longanimidade com esses significados. Então, o que o pastor Hudson quer aplicar para a gente em compreender que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade? Olha, versículo 9 que ele está utilizando. Lembrando que o pastor Hudson está utilizando o texto de 2 Pedro, capítulo 3, do 18 até do 8 até 18, 3 do 8 a 18, e lembrando que o contexto lá é um contexto onde as pessoas estão na expectativa da volta de Jesus, que não acontece. Esse é o contexto. Então, baseado nisso, Pedro então vai tratar do tema falando sobre a longanimidade divina, que está lá no versículo 9. A promessa da volta de Jesus não era uma promessa individual, nem para um povo só. Portanto, eles entendiam que era. Não era para um povo só. A promessa da volta de Jesus era generalizada. Era para nós hoje. Só que eles não entenderam isso. Para nós hoje, para nós também hoje, né? Melhor explicando. Então, a promessa da volta de Jesus não era uma promessa individual, nem para um povo, nem para algumas pessoas. O que para alguns cristãos era uma promessa demorada, para Pedro era um tempo de longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Pararam para imaginar, né? O porquê Deus prolonga, tem essa paciência em voltar? Já pararam para pensar sobre isso? Não é uma coisa que acende uma luzinha? Por que essa demora de Deus para voltar? Se eu entender o que o pastor Hudson está nos ajudando a compreender aqui, e ele vai falar isso, uma das razões é essa bondade, essa paciência de Deus em permitir que outras pessoas o quê? Tenham acesso à salvação, tenham a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Quantas pessoas nessa pandemia tiveram suas vidas ceifadas? Milhares. E quantas delas tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus? Milhares também. Então, a longanimidade de Deus nos ajuda a entender essa paciência, essa grandeza de ânimo, essa vagarosidade em se irar. Nos ajuda a entender esse amor para com a sua criação. E a razão pela qual Deus estende essa volta para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, buscar aqueles que o aceitaram. Então é interessante a gente pensar nisso. É interessante a gente refletir, repetindo o subtítulo: compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade. A base. Deus não voltou porque Deus é longânimo.
quer que todos se salvem. Que todos se salvem. Então não cabe a nós, como igreja, questionar a demora de Deus, mas cabe a nós, como igreja, ressaltarmos a longanimidade de Deus em relação à sua não volta ainda, ao fato de ele não ter voltado ainda. Isso cabe a nós. Meu irmão, Deus está protelando a sua volta, porque Ele te ama muito, porque Ele quer te salvar, porque Ele quer salvar a sua família, quer salvar o seu pai, seu filho, sua mãe, seus irmãos, sua parentela. E Deus está dando oportunidade a eles. A longanimidade de Deus é a causa pela qual essa pandemia não consome todos. A longanimidade de Deus é a causa pela qual os hospitais estão suportando, meio capengando, mas estão suportando a demanda. A longanimidade de Deus tem dado força aos médicos, aos enfermeiros, às pessoas de frente, para conseguirem ajudar a população. A longanimidade de Deus trouxe você hoje aqui nessa manhã, para juntos estudarmos a palavra, ouvirmos, louvarmos no culto. A longanimidade de Deus. Tópico 3. Espiritualidade saudável, tema da lição. E o pastor Austin vai trabalhar agora o seguinte subtítulo: Espiritualidade saudável renova a esperança transcendente, sem perder os valores de uma vida aqui e agora. O que é uma coisa transcendente? Uma coisa transcendente que excede os limites normais, algo superior, sublime. Isso é uma coisa transcendente. Então, espiritualidade saudável renova a esperança transcendente, essa esperança que nós temos de um dia estarmos com Cristo eternamente. Isso é uma coisa transcendente, é uma coisa que excede os limites normais. O homem normal, digo normal, sem ter uma experiência com Cristo, ele não consegue entender isso. Ele entende que morreu, acabou. A morte é o fim e ponto final. Mas a pessoa que tem uma experiência com Cristo, que acredita na palavra, ela entende que isso é algo transcendente, é algo sublime, é algo superior. Tem mais. Eu posso esperar mais. O mais é muito melhor do que agora. Existe o céu. Existe a vida eterna. Existe. Então, espiritualidade saudável renova a esperança transcendente, sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Ou seja, o fato de eu esperar isso, esse transcendente, uma vida nos limites, exceder os limites normais, algo superior, o fato de eu esperar isso, não pode gerar em mim, não pode criar em mim valores errados do aqui e agora. O aqui e agora é importante. Eu não posso menosprezar o aqui e agora. Eu não posso menosprezar a pandemia. Eu não posso menosprezar o vírus, achando que por ter uma vida transcendente, por ter algo sublime, algo superior, se eu pegar esse vírus e morrer, eu vou para o céu mesmo? Não. Eu preciso me preocupar com aqui e agora. Então o pastor Lúcio vai utilizar um gancho das pessoas que estavam vivendo a volta de Cristo e mostrando para elas o seguinte: olha, cuidado, vocês estão vivendo na expectativa de que Cristo vai voltar, ok, beleza, mas vivam aqui e agora. Vivam aqui e agora. Não vivam as suas vidas fazendo coisas como se Jesus fosse voltar daqui a uma hora, que depois irá gerar consequência na vida de vocês. Se preocupem sim em estarem preparados, vigilantes, sóbrios, em estarem esperando o noivo. Se preocupe com isso.
e vivam a vida de vocês, o aqui e agora. Existem teologias, irmãos, utilizadas nessa pandemia, que dizem que não devemos nos preocupar com o vírus, porque Cristo nos blinda. Existem teologias desse tipo, ensinadas aí, nesse contexto de pandemia. Cristo nos blinda de todo mal, de todo vírus, de toda a possibilidade de ficar doente. Mentiras, falsos ensinamentos. Não que Cristo não nos possa blindar. Deus pode todas as coisas, ponto final. Mas Deus nos dá sabedoria e discernimento para quê? Orarmos e vigiarmos. Jesus não ia falar orar e vigiar. Para que vigiar? Só orar. Orem, que eu vou fazer o resto. Orem e vigiem. Tenham cuidado, se protejam. Façam de tudo para vocês não serem contaminados na medida do possível, né? E vivam aqui e agora. Vivam aqui e agora. Ouvi um testemunho semana retrasada de um pastor que eu considero muito, né? Eu gosto muito dele. E ele disse que na igreja dele existiam duas famílias que estavam muito impactadas com a pandemia. Impactadas no sentido de medo, desespero, preocupação, e eram famílias bem financeiramente. Estavam na crise, literalmente, com o fato de poderem pegar a doença. E resolveram então fazer o teste, sem terem sintomas. Tinham condições financeiras, foram no laboratório e fizeram o teste. O esposo, a esposa, os filhos. E ao pegarem o resultado, o chefe da família apresentou positivo. E quando ele leu o resultado, irmãos, ele infartou e morreu. Infartou e morreu. Porque o desespero era tão grande que ele esqueceu de viver o aqui e agora. Ele esqueceu do aqui e agora. O desespero era tão grande, o medo era tão grande, que levou ao coração explodir, parar de funcionar, levando aquela pessoa a óbito. Duas pessoas da mesma igreja tiveram esse problema. Duas famílias foram afetadas. Um com o esposo, uma família, e outra família com a esposa. O medo era tão grande que ao receber a notícia do positivo, a pessoa infartou e morreu. Isso aconteceu. Então, viver aqui e agora, irmãos, é muito importante. A espiritualidade saudável também vai interferir nisso. Se a nossa espiritualidade não estiver saudável, isso pode acontecer. Você entra em crise, você entra em desespero, você entra em um contexto de ver o vírus. Você consegue ter uma visão raio-x que você vê o vírus nas coisas. Algo sobrenatural que precisa de um microscópio muito bom e você começa a ver o vírus. Porque o seu psicológico está abalado. A sua vida espiritual está abalada. Você perdeu o norte, perdeu o discernimento, perdeu o rumo. Vida espiritual renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Quarto tópico. Lembrando que o tema da lição, espiritualidade saudável. Espiritualidade saudável tem compromisso integral, íntegro e coerente para com as Escrituras. Eu de novo. Espiritualidade saudável tem compromisso integral, íntegro e coerente para com as Escrituras. Vou ler um pouquinho para os irmãos aqui. Assim como não existe vida saudável sem uma boa alimentação, equilibrada e rica em vitaminas e sais minerais, é tudo que o corpo precisa para estar bem ajustado e funcionando devidamente. Também a vida espiritual precisa de alimento que é a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. O apego à palavra, com reverência, temor, leitura, meditação, estudo e obediência, fazem dela, por ser viva e eficaz, nossa vida mais feliz. Ela nos evita pecar e protege da alma e do coração. É proteção, da alma e do coração. Faz-nos firmes em tempo de lutas, provações e tentações. Dá-nos robustez
na fé, porque esta vem pelo ouvir a palavra, nos faz alegres e felizes, mesmo quando tudo ao nosso redor nos é contrário e perverso. Pedro, em meio à crise que os cristãos viviam sobre a volta de Jesus, fala também do perigo como alguns lidavam com a palavra. É preciso ter muito cuidado para que a Bíblia não seja usada com exageros emocionais e falácias hermenêuticas. Não é a pandemia que vai interpretar as Escrituras, mas as Escrituras que interpretam nossas experiências de vida, sejam pessoais ou da humanidade. Pedro adverte, portanto, é preciso ter firmeza de fé, não permitindo ser arrastados pelo engano fraudulento. Por que Pedro tinha dificuldade com a firmeza daqueles crentes? Porque aqueles crentes tinham pouca intimidade com a palavra. É bem verdade que nesse contexto de Pedro, poucas pessoas tinham acesso às Escrituras, ao Antigo Testamento, e ouviam, na maioria das vezes, os ensinamentos nas sinagogas, nos cultos realizados. Não é como nós temos o privilégio hoje de ter a Bíblia em mãos para podermos ler. Mas aplicando isso no nosso contexto de hoje, e o tema desse tópico, esse quarto tópico é ter compromisso integral, íntegro e coerente para com as Escrituras, nos ensina, nos mostra que muitos dos desesperos, como esse exemplo que eu acabei de dar para os irmãos dessa família no Rio de Janeiro, são causados pelo afastamento das Escrituras, pelo afastamento da palavra de Deus, pela não leitura da palavra de Deus, pelo distanciamento da palavra de Deus. Esqueceram que o distanciamento deve ser social e utilizar o distanciamento também da Bíblia. Então, irmãos, a razão pela qual muitos crentes, vamos falar dos crentes, muitas pessoas das igrejas estão desesperadas, estão dormindo mal por causa do vírus, coronavírus, uma das razões é o afastamento da palavra. É meditar na palavra, nas promessas da palavra, daquilo que a palavra ensina, mostra, ensina, orienta. E esse afastamento leva as pessoas a terem uma vida espiritual doente. Porque não tem como nós desvincularmos, separarmos de um cristão a vida espiritual da vida material. Apesar de ser uma coisa só, estão juntas. Estão juntas. A minha vida espiritual, ela vai ser afetada se a minha vida material estiver mal. Se a minha vida material estiver mal, pode afetar a minha vida espiritual e vice-versa. Então precisam caminhar o quê? Juntas. A minha vida espiritual vai me orientar, me ajudar, me incentivar nas lutas que eu vou enfrentar na minha vida material, seja de emprego, seja de doença, seja de confusão no trabalho, de lutas na família. A minha vida espiritual vai me dar a base, a força, a sabedoria, o ânimo, a razão, a lógica, a motivação para eu acertar as arestas, os erros que porventura vierem no meu caminho da minha vida material. Então precisam caminhar juntos, precisam caminhar uma do lado da outra. E Pedro quer que as pessoas daquela igreja que estão ouvindo a sua orientação via carta tenham isso em mente. Ou seja, vocês estão sendo influenciados e enganados porque estão se afastando da Bíblia, da palavra. Anteriormente nós dávamos a desculpa de não meditarmos tanto na Bíblia por falta de tempo. Agora a coisa inverteu. O tempo sobra e a gente não lê tanto a Bíblia. Alguns, né? E aí, qual é a explicação? Aonde que está o erro? Na falta de tempo ou no excesso de tempo?
Antes não lia porque faltava tempo, agora não lê porque sobra tempo. Então, o que está faltando? O problema é o tempo? Acho que não, né? O problema não é o tempo, mas o problema está onde? Dentro de nós, no compromisso que nós queremos, precisamos ter ou desejamos ter com a palavra. Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? O Valdo não está aí, né? Vamos lá, último tópico, para a gente caminhar para o final. Tópico 5. Lembrando que o tema da lição é espiritualidade saudável. Então, espiritualidade saudável sempre redireciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Tópico 5. Deixa eu virar a folhinha aqui para não me perder. 46 e 47. Tópico 5. Sempre redireciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Então, eu tenho uma espiritualidade saudável? Tenho. Joia. Marcelo, eu estou na dúvida se eu tenho ou não tenho. Bom, essa aqui ajuda a gente a responder. Se você tem uma vida espiritual saudável, essa vida espiritual saudável sempre vai redirecionar seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Então o pastor Hudson diz o seguinte: o mundo é cheio de informações, mas desprovido de conhecimento. Ô, frasezinha interessante e profunda. Eu parei nessa frase aqui. O mundo é cheio de informações, mas desprovido de conhecimento. Esse é o retrato da nossa juventude hoje, né? Da nossa adolescência, nossa juventude. Muitas informações. Informação para todo lado. Internet, então. Mas conhecimento é diferente de informação. Conhecimento é diferente de informação. Informação vem e vai. Pode mudar alguma coisa na sua vida ou não. Mas o conhecimento faz toda a diferença. O conhecimento não deixa você ser enganado. O conhecimento não deixa que o surto da pandemia leve a você a infartar com um resultado positivo. Porque você conhece a palavra. O conhecimento leva você a não se desesperar na perda do emprego. O conhecimento leva você a não se desesperar na notícia difícil de um diagnóstico. O conhecimento leva você a avançar. Na vida cristã também, crentes preguiçosos que não querem produzir suas meditações e reflexões, preferem os chamados enlatados, entre aspas, repassar e compartilhar citações, mas sem uma reflexão pessoal. Tem sido a moda. É a geração dos consumistas da fé. Só querem consumir e nada produzir. Ou seja, consomem aquilo que foi falado, ensinado, mas não querem dedicar tempo para refletir sobre aquilo, para criar sua opinião sobre aquilo, para pensar sobre aquilo, para se perguntar por que eu acredito nisso, qual é a prova que eu tenho de que isso é verdade. Mas é mais fácil eu acreditar porque o Marcelo disse, porque o Luiz Aurélio disse, porque o pastor Tiago disse. É mais fácil eu acreditar porque alguém disse. Mas dá trabalho acreditar porque eu entendi o que significa. E esse é o ponto-chave. Sempre redirecione seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Ou seja, olhar para Jesus, redirecionar para Jesus, focar em Jesus, pensar em Jesus. E ele vai terminar aqui dizendo: Pedro, diante de tantas incertezas dos cristãos e diante do que diziam ser demorado, vou ler de novo. Pedro, diante de tantas incertezas dos cristãos, nós lemos o texto no início, e diante do que diziam ser demorado, para se referindo à volta de Cristo, no contexto de 2 Pedro, apresenta a agenda da vida cristã, a agenda do crescimento na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pedro menciona duas questões básicas, graça e Jesus, enquanto as coisas não se cumprem. Continuamos recebendo o cuidado gracioso de Deus. Devemos crescer na dependência de Deus, depender cada dia do Senhor, com ou sem pandemia, com fartura ou escassez. Não importa. O Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9, a parte A. E ressaltando mais uma vez aqui o versículo 18 de 2 Pedro 3, que diz o seguinte: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa deve ser a marca de uma vida espiritual saudável. Tem uma vida espiritual saudável? Espera aí, não sei se eu tenho ou não tenho. Versículo 18: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Opa, tenho sim, porque eu procuro isso aqui. Esse é o caminho. Esse é o segredo, que não é segredo. Esse é o mistério, que não é mistério. Essa é a razão pela qual muitos homens e mulheres de Deus estão enfrentando esse contexto de dificuldade com facilidade. Facilidade não no quesito de estarem zombando da pandemia, não, mas facilidade em confiar em Deus e que Deus supre e realiza tudo aquilo que Ele planejou para a pessoa, para a sua igreja e para aqueles que confiam nele. Amém? Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a nossa classe, os irmãos, cada um de nós. Deus nos ajude a termos uma espiritualidade saudável, uma vida espiritual saudável, que nos motive e nos leve a ter o desejo de conhecer, a ter o conhecimento, a ter a graça dadas por Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Amém.